Boa noite, galerinha. Então, agora valendo, né? Gravando. Então, hoje nós chegamos à nossa última aula. Semana que vem, então, a gente vai ter prova, tá? Nesse horário. A prova vai estar lá na última aula, lá no encontro 14, se eu não me engano. É a última. O último encontro de vocês, lá no AVA, vai estar disponível a prova, tá? De boa prova, né? Não dá nem para apertar esse ano, né? Vocês foram privilegiados desse ano ter essa pandemia que a gente nem consegue cobrar muito de vocês. Sei lá, eu pelo menos nem. Eu pensando nos outros professores, não sei se estão iguais, né? Mas sei lá, eu acho que não é hora de ficar loqueando em prova com aluno, né? Então todo mundo vai passar, depois lá no futuro vocês correm atrás do prejuízo, tá? Mas pelo menos as aulas foram gravadas, vocês podem reassistir, assistir, tá? Essas aulas. Algumas já estão no YouTube. Às vezes lá nas férias eu consigo postar todas no YouTube. Vamos ver como vai ser. Mas no AVA de vocês, vocês conseguem, né? Alguns conseguiram já acessar as aulas gravadas pelo AVA, tá? Mas algumas já tem lá no YouTube também, certo? Então aproveitem, assistam novamente essas aulas. E assim, não vou falar para vocês estudar, que eu sei que alguns não vão, né? Mas quem quiser estudar, quem puder estudar, seria de interessante, certo? Em relação às voltas às aulas, não foi falado nada ainda pra gente, né? Geralmente, final de semestre, a gente está mais assim preocupado com fechar a pontuação de vocês. Por isso que tem a cobrança lá do desafio nota máxima, a cobrança das atividades, porque a gente precisa fechar o semestre, né? Então, a gente está mais preocupado em fechar, finalizar esse ciclo agora, e depois vai ser falado como que vai ser. Então, não sabemos, tá? Então, geralmente, igual a volta desse ano, a gente foi saber uma semana antes das aulas, como que seria, se, como a gente também não sabia, nós professores, tá? Então, a gente sabia algumas coisas ali que a gente escuta ali, outra ali, mas a gente acaba não tendo certeza de como seria. Mas até agora ninguém falou nada, tá? Ninguém falou nada de volta presencial, não sabemos, não sabemos, certo? Beleza? Mas assim que tiver novidades aí, com certeza vocês serão informados, tá? Peço aí que não desistam da gente, continuem com a gente aí, não vão embora, certo? Eu já vejo uma luz no fim do túnel, eu creio que agora está mais perto de acabar essa pandemia, né? Eu acho, né? Eu, pelo menos, eu uso falando, né? Não tenho comprovação científica para falar o que eu estou falando, certo? Mas eu creio que possa ser que no ano que vem, né? Já estou falando ano que vem, realmente normalize tudo, tá? O que pode acontecer, isso é coisa que eu estou falando, pode acontecer das práticas melhorarem, né? Ter mais prática, pode acontecer isso, né? Agora, a teórica, não sei ainda. Não sei se ainda vai continuar nesse modelo, tá? Eu também quero voltar, porque isso aí também agrava no meu salário. Vocês não têm noção, agrava no meu salário. Porque eu prefiro estar lá 5 horas seguidas do que fazer 2 horinhas, 1 horinha, né? Então, bem melhor eu estar lá a manhã toda, a noite toda, bem melhor para mim também, né? Mas estamos sobrevivendo. Galera, então na última aula a gente falou sobre giardia. Quem lembra da giardia? Quem poderia falar algumas coisas? Vocês vão falando, um fala uma coisa, outro fala outra. O que vocês entenderam naquela aula de giardia? Cri, 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 cri. É a última hoje, gente. Fala hoje só. Para sair sua voz na gravação, você vê depois. Será que eu caí? Eu caí? Vocês estão me ouvindo? Larga, você vai derrubar no tanque. Professor, eu não vou falar com o senhor porque meu microfone trava aqui, daí eu não consigo desligar depois. Mas tô Não, aqui tá. ouvindo, tá? Não, beleza, eu tava preocupada. Agora gravou isso aí, agora eu vou usar isso contra mim o resto da vida. Eu estava preocupado com se eu tinha caído, porque vocês ficaram muito quietos, mais do que o costume, né? E aí, galera, Giardia é o quê? Uma bactéria?
Olha que eu vou escolher, hein? Luana Loureiro, tudo bem? Nossa, é a cantora, né? Chique. Luana. Tá aí, Luana. Dá um oi. Professor, boa noite. Oi. É o protozoário? Isso, um protozoário, né? Então a giardia é um protozoário. Então a gente começou a falar sobre ele, né? A gente falou que como que o animal ali pode se infectar. Raíssa, você lembra? Vixe. Tá difícil, hein? Victor, lembra que como que é a contaminação por giardia? Não. Professor, desculpa, minha internet tinha caído, eu acabei de entrar, eu não entendi o que você perguntou. Beleza. Não escutei. Não, tranquilo. Eu perguntei qual é a fonte de contaminação da giardia. É por água contaminada. Isso, lembra que eu falei da contaminação? Sim, é por água, né? Água contaminada, certo? Aham. E aí? O que mais que acontece? Por alimentos também que a mosca senta, né? Bota, não sei. Isso, às vezes a mosca vai levar, né, esse protozoário, pode levar esse protozoário. Mas a principal fonte de contaminação é a água contaminada, né? Então por isso que tem que ter lá o saneamento básico, né? Melhorar o saneamento básico da água para evitar que isso aconteça. A giardia ela é importante por quê? Relacionada à saúde humana. É porque ela é uma zoonose. É uma zoonose. Então ela pode, né, ser transmitida ali, geralmente tá mais relacionado com crianças, né? Então crianças podem se contaminar. Para prevenção da giardia, como que a gente faz? Métodos de prevenção. Se eu não me engano, é mais em relação à higiene dos alimentos, da água. Higiene, certo. Mas tem alguma coisa que eu posso fazer no animal, assim, para ele não pegar essa giardia? Vermífugo? Vermífugo? Não. Vacina. Vacina, existe uma vacina para giardia, certo? Então existe vacina, a gente pode fazer uma vacina específica para giardia, para esse animal não se infectar, beleza? Certo? Vocês não estão estudando, que orgulho, que orgulho. Nota dó para vocês hoje. Que mais que a gente falou? Deixa eu lembrar. Que era de importância da giardia. É o aspecto das fezes de um animal contaminado por giardia. Vai ter um muco verde, vai ser pastosa, certo? Isso, é uma diarreia com muco, né? Então fica ali um aspecto gelatinoso, pode ter um muco ali. E eu falei que geralmente tem uma cor esverdeada, né? Que a gente observa na clínica, na rotina, geralmente tem essa coloração esverdeada. Mas só de estar gelatinosa, com esse muco ali, pode suspeitar de giardia, beleza? De giardíase, né? Beleza, então, galerinha. Vamos lá, então, para de hoje, então, né? Vamos para hoje, vamos lá. Tudo certo até aqui? Tudo certo. Meu Deus, olha, tem 2 vivas e 14 mortos na aula. Então vamos lá. Apareceu para os bonitos? Sim. Ai, meu Deus, esse povo que chega atrasado. Deixa eu arrumar aqui, pera. Uhum.
Ai, não é esse. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Então apareceu, né? Tá aparecendo para vocês. Certo? Estão me ouvindo? Sim, professor. Beleza. Então hoje, galera, dando continuidade aos protozoários, a gente vai falar do principal aí, é um dos mais que irão aparecer com maior frequência aí na clínica de pequenos animais, quem for trabalhar com pequenos. Então ele já vai adiantar aí falando do protozoário. Lógico que a gente vai falar alguma coisinha da doença, tal, mas aqui o foco é no ciclo desse protozoário e na importância dele, certo? Então a gente está aqui falando de leishmania. Então, quando eu falar leishmania, o que é a leishmania? É uma bactéria? É um vírus? Porque, olha, galera, o que mais vocês falam é vírus. Vocês falam que leishmaniose é viral. Não é viral, não é vírus, tá? É um protozoário, certo? Então, anotem aí. Leishmania é um protozoário, certo? Ela não é bactéria, ela não é vírus, ela não é um fungo, tá? É um protozoário. Então, essa leishmania, esse parasita, ele é considerado um parasita intracelular obrigatório. O que quer dizer isso? Que ela precisa, então, estar dentro de uma célula intracelular. Ele tem que estar dentro de uma célula para conseguir viver, tá? Então, por isso que ele é um parasita intracelular obrigatório. Beleza? E aí aqui ele vai ser transmitido pela picada de um flebótomo. Então agora tem um termo novo, flebótomo ou flebotomínio, certo? Flebótomo e flebotomínio. Então, a leishmania, ela é transmitida através de uma picada de um flebotomínio. O que é um flebotomínio? É um Um mosquito. Ótimo, era essa a pegadinha. Não. Flebotomínio é flebotomínio, mosquito é outra coisa, tá? Então, esse inseto vetor da leishmania não é um mosquito. Então, quando vocês verem alguém falando mosquito, vocês não pitem, tá? Não é um mosquito. Ah, mas por quê, professor? Lá na biologia, para as pessoas que são doidas e estudam os insetinhos, o estudo desses insetos aí mostra uma certa diferença. Os mosquitos são aqueles que fazem a postura na água, eles fazem a oviposição na água. Então, por isso que o mosquito da dengue, ele tem aquela história lá de fazer a postura na água, fazer a oviposição na água. O flebotomínio é diferente. O flebótomo, ele faz a oviposição aonde? Onde será que o mosquito da leishmania faz a oviposição? Onde será que esse flebótomo faz a oviposição? Em matérias orgânicas, em cocô. Ótimo, em matéria orgânica. Então, qualquer matéria orgânica, fezes, folhas úmidas, frutas no quintal, tudo isso, tudo que tiver matéria orgânica, esse flebotomínio vai fazer a oviposição dos ovos. Então, essa é a principal diferença entre mosquito e flebotomínio. Mosquito faz a oviposição na água, flebotomínio faz a oviposição na matéria orgânica, tá? Então, esse flebotomínio não é um mosquito, certo? Então, a leishmania, ela precisa de um inseto vetor, que é um flebotomínio ou flebótomo, tá? Só para vocês falarem. Ou vocês vão falar flebótomo ou vão falar flebotomínio, certo? A leishmania, ela vai ter várias formas. Aquela que a gente fala no cão, aquela mais conhecida, leishmaniose, cachorro tá com leishmaniose, geralmente é a visceral. Mas existem outras leishmanias. Tem a leishmania cutânea, a leishmania mucosa e a leishmania visceral.
certo? Então, são 3 tipos de leishmania. Vai ter uma que fica só na pele, vai ter outra que fica em região de mucosa e outra que vai afetar as vísceras, que é essa que é de maior importância na medicina veterinária. As outras também são importantes, mas a mais importante é a visceral. Então, esse é o nosso flebótomo. E aí, agora vocês estão lascados. Que o flebótomo era só para diferenciar mosquito de flebótomo. Então, assim, ao invés de falar mosquito, vocês vão falar flebótomo. Só que esse flebótomo, ele ainda tem um nome. Ah, que lindo. O nome desse mosquito que tá ali, olha que legal, professor. Deixa o mosquito. Era para ver se vocês estavam prestando atenção. Então, esse vetor, esse flebótomo, ele é do gênero Lutzomia. Lutzomia, tá? Mas geralmente a gente fala lutzomia, tá? Então, lutzomia, 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 ok? Então, lutzomia. Os mais conhecidos, o mais importante é a lutzomia longipalpis, certo? É o nome. Lutzomia longipalpis. Existem outras, mas a lutzomia longipalpis é a mais importante, certo? Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Fala para mim como que é o nome do flebótomo. Lutzomia Isso aí. Longipalpis. Muito bem. Ok. Daí vamos falar no Brasil, né? Então, no Brasil, a forma visceral nos cães, né, e outras espécies, depois a gente vai falar sobre isso. A forma dessa leishmania, a espécie envolvida na leishmaniose visceral é a Leishmania infantum. Olha o tanto de nomezinho legal, tá? Então, a Leishmania infantum é a causadora da leishmaniose visceral, certo? Então, Leishmania infantum é uma espécie que causa leishmaniose visceral. Aí eu tenho a forma mucocutânea, tá? Que vai ser a cutânea. Aí vai ser causado pela Leishmania brasiliensis, certo? É aquela de mucosa que eu falei. E aí tem a tegumentar, que é a da pele, que vai ter envolvimento, então, com a Leishmania brasiliensis, a Leishmania amazonensis e a Leishmania guianensis. Legal, né? Então, a gente tem essas leishmanias, essas espécies envolvidas em cada forma que a leishmania vai se apresentar. Então, se o animal for infectado com a Leishmania brasiliensis, ele pode ter tanto a forma tegumentar, a forma na pele, como a forma na boca, lá da mucosa, que é mucocutânea. Então, vai afetar áreas de mucosa. Certo? Beleza? Entenderam? Não, professor, deu um bug aqui. Fala de novo dessa brasiliense. Seguinte, aqui eu estou falando as espécies de leishmania que existem, tá? Então vai ter a Leishmania infantum. Essa Leishmania infantum, ela é causadora da leishmaniose visceral. Então é ela que vai dar lesão em fígado, lesão no baço, nas vísceras do cão, tá? Aí eu tenho, por exemplo, Leishmania brasiliensis. Essa forma de leishmania, ela pode estar envolvida tanto na forma tegumentar, na pele, como na região de mucosa. Então, por exemplo, no céu da boca, por exemplo. Então, pode estar afetando lá o céu da boca desses animais. Entendeu? Sim, agora sim. Beleza, beleza, tranquilo. É que quando a gente fala mucocutânea e tegumentar, assim, poderiam até deixar junto, né? É que aí os bonitos lá acham melhor dividir, né? Mas poderia ser a mesma coisa. Então a gente vai falar primeiro da leishmaniose tegumentar americana,
tá? Então, é o que está relacionado ali com a pele, com o tegumento. Então, vai ocorrer na América Latina, na Ásia e na África, tá? Geralmente, galera, tá relacionado, essas doenças são doenças tropicais, né? Que legal, a gente gosta de morar num país tropical, né? Se a gente quisesse, se a gente morasse no Canadá, não ia ter isso, né? Mas não, quer morar aí num país tropical, vai ter doença de país tropical, né? Certo? Então, beleza. Então, é comum na América Latina, Ásia e África. A leishmaniose tegumentária americana, então, ela tem a forma cutânea e mucosa, é a mesma coisa, como eu acabei de falar. Ela vai ter a forma cutânea na pele e mucosa, região que tem mucosa, então, geralmente na boca desses animais. A forma cutânea, aquela forma da pele, ela pode ser localizada, né? Ela pode estar lá numa região apenas. Pode ter múltipla, que daí a gente até confunde com disseminada, mas é a mesma coisa, só falando que tem várias lesões, pode ter várias lesões ou apenas uma lesão, tá? Isso aqui é só para dizer que eu tenho lesões únicas, às vezes, numa leishmania tegumentar, às vezes eu tenho várias lesões na pele desse animal, certo? E aqui falando que todos os estados brasileiros, então, já notificaram casos autóctones. Autóctone é quando não é da região, por exemplo. Às vezes, pegar... Raíssa, você veio da onde mesmo? Opa, eu vim do Paraná, interior do Paraná. Isso. Então, beleza. Então, por exemplo, autóctone é um caso assim, por exemplo, se a Raíssa trouxe um cachorrinho dela, e esse cachorrinho, né, vamos brincar, né? Deus o livre, né, Raíssa? Esse cachorrinho tem leishmania. Então, ele tá morando em Dourados hoje, mas ele não é de Dourados. Então, ela introduziu, então, essa leishmania de outro estado no nosso estado. Isso chama autóctone. Então, não foi da região, certo? Mas, obviamente, que isso, assim, todos os estados já foram notificados. Mas, hoje em dia, já tem os específicos, né? Que é da própria região. Mas o que isso quer dizer é que onde vocês forem, vai ter caso, pode ter caso de leishmania cutânea, certo? Então, todos os estados já notificaram. Beleza? Professor, mas existe um controle, não existe? Quando eu vim para cá, eu tive que vacinar minhas cachorras para poder vir para cá, que não podia vir sem dar raiva, dessas coisas. Então, mas aí é raiva. Eles não fazem um exame de leishmania para você entrar no nosso estado, entendeu? Que jossa, hein? Pois é, entendeu? Aqui a gente tá igual agora. Vocês observam muito bem agora essa questão do Brasil ser wherever, na questão por exemplo, algumas pessoas nem estão podendo mais, na verdade não pode mais receber brasileiro, por exemplo, na Europa, só se for pessoas que já moram lá, né? Então a gente hoje, se a gente quiser ir lá para a Europa, não pode, não vão aceitar os brasileiros lá. Então, aqui é tudo muito assim, né? Largado, né? Ó, a Isadora tá aí. Oi, sobrinha. O povo aqui é liberal. Oi, Raíssa. Eu disse aqui que o povo é liberal, aceita qualquer coisa. Sim, aqui é de boa, né? Aqui é carnaval. Ok. Professor, Oi. mas o médico veterinário, ele tem que dar um laudo que o cachorro está apto para viajar. E, por Isso. exemplo, se eu, como médica veterinária no futuro, falar, não, eu não vou te autorizar, eles vão ficar chateados comigo, né? Só que o Mas problema... já Só que o problema é esse, que alguns animais são assintomáticos. A gente vai falar daqui a pouco que eles são assintomáticos. Na verdade, 80% dos cães são assintomáticos para leishmania. Então, eles não vão ter sintoma. Então, na hora que, às vezes, esse animal vai lá numa consulta para viajar, os que fazem isso, né? Que às vezes é só a vacina de raiva, como a Raíssa falou. Então, às vezes, só pega lá uma vacina de raiva e pronto, passou, né?
Mas às vezes as pessoas fazem um atestado sanitário, né? Daí nesse atestado fala lá, animal apto para viajar e tal. Só que daí não foi feito um exame, vários exames para ver se esse animal tem alguma patologia, entendeu? Então por isso que acontece esses casos autóctones, que daí o animal que daqui do Mato Grosso do Sul foi lá para o Amazonas, por exemplo. E teve um relato há muito tempo atrás, né, que leishmania, já falei, foi meu tema de TCC, então eu gosto. Então, na época que eu fiz meu TCC, o primeiro caso na Amazônia foi um animal saído do Mato Grosso do Sul, que chegou lá, né? Então, assim, não tem esse controle, certo? Então, daí são casos autóctones, que não é da região, mas aí por algum motivo esse animal chegou ali, tá? Entenderam? Sim, a gente está passando pela pandemia exatamente por causa disso. Então, justamente, né? O negócio tava lá na China, chegou aqui, que legal, né? Aqui. Ai, tudo bem. Então, a leishmania tegumentária americana, o período de incubação, o que é incubação? Quando ela entra no organismo, o tempo que ela leva para causar uma lesão, por exemplo, tá? Então, ela entra no organismo lá do animal, ela pode ter lesão de 15 a 60 dias. Isso quando o animal, né, desenvolver algum sintoma, mas ela fica incubada, ela pode ficar incubada. Mas a média é que essa leishmania comece a se multiplicar em torno de 15 a 60 dias, ela já está no estágio avançado de multiplicação. Como que ela vai aparecer nesses animais? Ela aparece através de um nódulo cutâneo. Então, assim, tem esses nódulos, certo? Que dá para observar aqui. É bem característico quando chega na clínica esses animais com essas lesões. Evolui para uma úlcera pouco dolorosa. Então, essa aqui pode chegar até uma úlcera, que é esse furo mesmo que fica aqui, tá? Então, é uma úlcera. Então, essa lesão nodular que evolui para uma úlcera, certo? Essas lesões avermelhadas que ficam na região, geralmente, do focinho aqui, tá? O tamanho varia, podendo chegar até 10 centímetros, o tamanho dessas lesões, certo? Beleza? Então, essa é a tegumentar, é aquela que vai dar lesão de pele no animal, certo? Então, o animal vai chegar cheio de lesão de pele, certo? É a leishmania tegumentar americana. O que acontece na nossa região aqui, os animais até chegam com essas lesões no focinho, só que ele vai estar envolvido a leishmania visceral, porque ela também dá isso, tá? Então, no nosso caso aqui, a maioria dos casos é a leishmania visceral que está cometendo, beleza? Mas, de qualquer forma, o tratamento das duas é o mesmo, tá? Então, isso aqui é só para vocês estudarem, saberem que existe, né, a tegumentar e a visceral. E a visceral é a pior, óbvio, né? Então, quando chegar a cutânea, você vai ter sorte, que vai ser até mais fácil de tratar o animal. Então, vai ter a cutânea localizada, quando a lesão cutânea é única. Então, vai ser aquela questão que eu já falei, que ela é localizada. A disseminada, quando apresenta com numerosas lesões, então o animal está cheio de lesão de pele. E os locais mais acometidos pela leishmania tegumentar americana são a face, a região da orelha e os membros. Certo? Então, são essas regiões que são mais afetadas por esse parasita, no caso da leishmania tegumentar americana. Face, região da orelha e membros. Entenderam a cutânea? A tegumentar? Tegumentar e cutânea é a mesma coisa, tá? Então, entenderam como que funciona? É só essa lesão de pele, nananã. Certo? Essa lesão dá prurido? Dá prurido. O animal pode se coçar ali também, nessa região. Tanto é que ele piora essa lesão, porque ele fica esfregando, às vezes, em regiões assim, esse focinho. Certo? Lembrando que o prurido é a coceira, tá?
Então, agora a gente vai para a mucosa, que para mim é praticamente a mesma coisa, só que é de região de mucosa, certo? É um dos tipos clínicos da leishmania tegumentar, só que eles dividem, né? Eles dividem a tegumentar na mucosa, mas é a mesma coisa. Então é decorrente de lesão cutânea não tratada, isso aqui geralmente está envolvendo o septo nasal, então lá dentro ali do focinho, e a cavidade oral desses animais. Lembrando que todas as leishmanias aqui são zoonoses. Então, eu posso, em ser humano, ter essas lesões de pele, ter essa lesão de mucosa, certo? Então, também pode aparecer seres humanos com essas lesões. Diferente da lesão cutânea, essa forma não há cicatrização natural. Então, aqui não tem cicatrização, porque a região da boca ali, ela não vai conseguir cicatrizar totalmente nessas patologias. Aqui ela vai ser uma doença progressiva e destrutiva. Então fica um negócio mais ou menos assim, ó que bonito. Tá? Então aí você vai destruindo ali esse septo nasal, essa região do céu da boca, certo? Então o que pode acontecer nessa mucosa, essa leishmaniose mucosa? Vai acontecer perfuração do septo nasal, acometimento dos seios da face, né? Então, na região da face, podendo até chegar ao ducto lacrimal e na córnea. Então, o negócio é feio, essa região da face ali, então, toda meio que acometida ali. Lá no palato, que é o céu da boca, as lesões são extremamente dolorosas, dificultando a ingestão dos alimentos, certo? Então, aqui a mucosa é só um complemento da tegumentar, mas mostrando só uma região específica que ela fica, tá? Então, ela vai ficar no céu da boca, no septo nasal, pode chegar até no ducto lacrimal e na córnea. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza, agora para quem tá dormindo, quem tá vendo série, quem tá na Netflix, quem tá não sei na onde, nunca pedi para vocês prestarem atenção. Então parem tudo e vamos para a mais importante de todas, tá? Então agora a gente vai falar da leishmaniose visceral, que é essa que é o BO, tá? Até agora aquelas cutâneas ali é de boa. A visceral que é o BO principal. Ela é uma antropozoonose, então aquela história de um animal, do ser humano passar para o animal. Então pode acontecer isso, do ser humano estar com a doença, estar com a leishmaniose, vem a lutzomia longipalpis, suga o sangue dessa pessoa e esse flebótomo sugar o sangue de um cachorro. Pode acontecer. E a mesma coisa, o contrário. Então, pode acontecer do cão sugar, o flebótomo sugar o sangue do cão e passar para o ser humano. Só que o nome desse acontecimento acaba vindo o homem primeiro. Então, é uma antropozoonose. Antro é humano, é homem, tá? Então, é uma zoonose que passa do homem para o animal. Olha só que louco, né? Então, é uma antropozoonose. Ela é causada, então, pela Leishmania infantum, que a gente já falou de algumas leishmanias. Aqui, o agente causador da leishmaniose visceral é a Leishmania infantum. O inseto vetor é a Lutzomia longipalpis. É o principal inseto vetor, que ele é um flebótomo. Beleza? Esse inseto vetor, que é o que está na foto, ele é conhecido como mosquito palha, birigui ou tatuquira, entre outros, tá? Mas mosquito palha, birigui, tatuquira é o nome popular desse vetor, certo? O nome científico é a Lutzomia longipalpis. Essa leishmania, ela se apresenta de duas maneiras, duas formas. Essa leishmania, que é o parasita, que é o protozoário que estamos estudando hoje, ela vai ter duas formas. A forma amastigota
e a forma promastigota. A forma amastigota, ela não tem cauda. A forma promastigota tem cauda. A amastigota, que são essas bolinhas aqui, são aquelas que estão presentes nos hospedeiros vertebrados. Então, a forma amastigota está presente nos hospedeiros vertebrados. Quando eu falo hospedeiros vertebrados, aí vocês imaginam uma gama de hospedeiro vertebrado. Homem, cão, gato, cavalo, bovino já foi encontrado, felino já foi encontrado, capivara já foi encontrado, enfim. Então, uma infinidade de hospedeiros, certo? Então, o hospedeiro vertebrado é o nosso paciente, é o nosso cão, o nosso gato, a nossa capivara que vai estar infectada com as formas amastigotas. Pelo amor de Deus, faz valer pelo menos essa aula na vida de vocês. Prestem atenção, porque um dia lá no futuro eu vou perguntar e tem que saber, tá? Isso aqui é importante, isso aqui é saúde pública. Vocês, como veterinários, vocês têm a obrigação de saber isso. Isso é obrigação mesmo, independente se vocês vão trabalhar com pequenos ou grandes, isso aqui é saúde pública. Às vezes vocês vão estar numa reunião familiar, o cachorro está lá pingando leishmania e a mulher está grávida com um bebezinho e tal, e você não vai falar nada. Não, é seu papel como veterinário. Pensando na saúde humana, pensando na saúde pública, você tem que saber do ciclo, você tem que saber isso aqui, tá? Então, a forma amastigota é aquela que está presente, então, no hospedeiro vertebrado, tá? Então, aquela que vai estar presente no ser humano e nos cães, nos animais. A forma promastigota, que é essa forma que tem cauda, mais comprida, mais magrela, particularmente mais bonita, é a forma que está, então, no flebótomo. Essa é a forma que é encontrada lá na Lutzomia longipalpis, lá no mosquito palha, que é o nome popular que ele recebe, tá? Então, lá na Lutzomia, lá no flebotomínio, que eu encontro essas formas promastigotas. Aqui só mostrando mais alguns desenhos das formas amastigotas. Então, a forma amastigota é aquela redondinha ali, tem um citoplasma, tem um núcleo. Ela vai geralmente estar parasitando macrófago, monócito, células de defesa. Então, ela vai estar no citoplasma dessas células, a gente encontra. E a forma promastigota, ela vai estar presente, então, lá no flebotomínio. Então, a forma amastigota eu encontro onde? No citoplasma, nas células de defesa? Ai. Ok, mas em qual? Em animais vertebrados. Nos hospedeiros vertebrados, ok. A forma promastigota eu encontro onde? No flebotomínio. Nos flebotomíneos. Isso. Isso, do inseto vetor, você pode falar assim também, tá? No inseto vetor, que é o flebotomínio. Vamos lá, vamos deixar isso aqui legal agora, e vai ter vídeo, vai ser bem legal. Preste atenção, olha só, hein? Não faz eu gastar minha saliva aqui. Então vai acontecer o quê? Vamos começar por aqui. Então, vem esse flebótomo, ele já está infectado, então é uma situação aqui hipotética que esse flebotomínio já está infectado, e é uma fêmea, apenas as fêmeas fazem isso, os machos não fazem isso, é as fêmeas. Então, são os flebotomínios fêmeas que precisam sugar o sangue para fazer a maturação dos seus ovos. Tá? Então, lá vem essa flebotomínio fêmea e ela já está parasitada com as formas promastigotas, só que a forma infectante dessa forma promastigota chama promastigota metacíclica. Então, na hora que vem esse flebotomínio fêmea sugar o sangue do ser humano ou do seu hospedeiro vertebrado, quando ela está parasitada, ela está com as formas promastigotas metacíclicas.
Na hora, então, que esse flebotomínio suga o sangue, ela deposita, é como se ela cuspisse essas formas promastigotas metacíclicas para o seu hospedeiro vertebrado, certo? Então, essas formas promastigotas metacíclicas, que é essa forminha bonitinha aqui, ela vai ser, então, fagocitada, ela vai ser engolida pelos macrófagos, tá? Tem outras células, células dendríticas, fibroblastos, neutrófilos, mas a principal célula de defesa que vai fazer a fagocitose dessa forma promastigota são os macrófagos. Lembrando que isso aqui faz parte da imunologia. Esse animal, ele tem a defesa dele. Então, a partir do momento que entra essa forma promastigota, é um agente invasor no organismo desse animal. Então, vai vir o quê? Vai vir essas células de defesa para tentar combater isso aí. Aí acontece o seguinte, eu vou ter lá esse macrófago que vai fagocitar essa forma promastigota, e vai acontecer o seguinte, ou esse macrófago ganha a briga e destrói essa forma promastigota, ou ele vai perder a briga. Na hora que ele fagocita essa forma promastigota, essa forma promastigota perde a cauda, tá? Porque na hora que ela entra nesse macrófago, forma-se um vacúolo, que chama vacúolo parasitóforo. Difícil, né, galera? Vamos lá. Então, na hora que o macrófago fagocita essa forma promastigota, dentro desse macrófago forma um vacúolo parasitóforo, onde estão as formas promastigotas dentro desse vacúolo parasitóforo, e nessa hora ela perde a cauda, perde o flagelo. E aí ela vira aquela outra forma, que é a forma amastigota. Essa forma amastigota, ela consegue se multiplicar por divisão binária. Uma vira duas, duas vira quatro, quatro vira oito, oito, 16, 16, 32. E por aí vai, tá? Então elas vão se multiplicando, galera. Uma, dois, vai indo. Divisão binária. Hora que ela se multiplica e se multiplica e se multiplica, ela está no citoplasma. Chega uma hora que esse citoplasma não aguenta tanta forma mastigota. E ele se rompe. E aí esse macrófago foi para o céu. E aí esses macrófagos, essas células amastigotas, as formas amastigotas, saem do macrófago e estão livres no sangue circulante do animal. Essas formas amastigotas que romperam aquele macrófago... Ai, peraí, tem gente entrando. Essas formas amastigotas que romperam o macrófago são capazes de invadir outros macrófagos. Então, por exemplo, aqui vamos supor que tem 50. Cada uma pode parasitar um macrófago e continuar tudo de novo. Entenderam? 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 Fala que sim. Complexo, professor. Vou ter que Ok. para entender. Vamos lá, mas vai ter videozinho. Aí acontece o que aqui? Então, essa mastigota sai para o sangue e aí vem o flebotomínio de novo, vamos supor. Ou, né, o animal tá lá, isso aqui tá continuando a multiplicação, e passaram meses, sei lá, anos. E aí, por acaso, vem o flebotomínio de novo. Esse flebotomínio, fêmea, ela tá com fome, ela tá vazia, ela não tem nada, ela não tem as formas promastigotas, nem as formas amastigotas. Na hora que essa flebotomínia fêmea suga o sangue desse animal já parasitado, ela vai adquirir, então, as formas amastigotas do sangue, ou até mesmo os macrófagos, elas podem ingerir esses macrófagos parasitados. E as formas amastigotas. Então, na hora que ela suga o sangue, ela também adquire essas formas na hora de sugar o sangue. Aí, olha que legal. Aí, lá dentro desse flebotomínio, que é minúsculo,
essas formas amastigotas vão chegar no tubo digestivo desse flebotomínio e lá elas vão passar por uma diferenciação e vão virar as formas promastigotas. Que legal, né? Então, o que acontece? Então, lá dentro do tubo digestivo desse flebotomínio, se ela ingerir um macrófago, eles vão romper esse macrófago dentro do flebotomínio, e lá no tubo digestivo desse flebotomínio, elas vão virar as formas promastigotas. Essas formas promastigotas também fazem divisão binária lá dentro do flebotomínio. Então, lá dentro elas se dividem também, se multiplicam por divisão binária. E aí elas caminham até a probóscide desse flebotomínio, que é o aparelho picador desse inseto. Então lá elas viram então as formas promastigotas metacíclicas e caminham, nadam. Qual que é a diferença, galera, dessa forma aqui promastigota só da forma promastigota metacíclica? Ela ganha uma cauda a mais. O flagelo dela é mais longo, porque isso torna ela uma forma infectante. Questões de concurso vestibular, vestibular não, questões de concurso ENAD perguntam: qual a forma infectante da leishmaniose visceral? É a forma promastigota metacíclica. É ela a forma infectante da doença. Dúvidas todas? Não entendi. Volta um. Dúvidas? Mas essa essa primeira, Promastigota. mastigota, que não é metacíclica, por exemplo, ainda não está com o flagelo e picou o animal invertebrado, ele não vai se infectar, se ele ainda não está da forma metacíclica. Na verdade, ela nem migra para a probóscide. Quando ela é só promastigota, ela nem tem a capacidade de chegar nesse aparelho picador do flebótomo. Então, ela não vai sair do flebótomo, vai ficar lá, entendeu? Ela só vai sair desse flebotomínio quando ela estiver nessa forma de promastigota metacíclica. Porque, vou mostrar no vídeo, ela vai ter que nadar, ela sai lá do intestino do inseto e ela vai passar por um longo caminho para conseguir chegar no aparelho picador desse flebotomínio. Então, se ela não tem essa cauda mais, esse flagelo a mais, ela não dá conta, ela nem vai, não consegue chegar até o aparelho picador da lutzomia. Mas vamos supor se acontecer. Aconteceu. Não seria capaz de causar doença. Ela não teria essa forma infectante, tá? Entendi. Professor, Pode falar. então seria assim, tentando simplificar. Uhum. O omashigota vai, pica o humano, e daí ele faz lá, infecta ele lá e vira promashigota. É o contrário. É o contrário. Assim, ó, o inseto aplica no ser humano a promastigota e aí lá no macrófago ela vira a mastigota. Ela entra promastigota no hospedeiro. Entendeu? Ela entra promastigota. Aí na hora que o macrófago fagocita, ela perde a cauda, perde o rabo. Entendeu? E aí ela vai se multiplicando. E a hora que o flebótomo suga o sangue, pega essa forma amastigota, lá no inseto ela vira promastigota. Entendeu? Não. Uai, como assim? Vamos de Fala novo, de ó. novo, mais devagar. Eu vou colocar o vídeo. A pica o humano. Aí ela vira a machigota. Aí ela, depois que picou o humano, fez a fagostose e virou a machigota. Ótimo. Depois ela faz uma... Ela reproduz? É isso? Isso, ela se divide por divisão binária, né? Aí ela vira o machigota. A mastigota ainda. Ela é ainda mastigota. E a machigota vai aonde?
ela é capaz de se multiplicar nos outros macrófagos, ela fica no sangue. É A só a mastigota? Hã? A mastigota? A mastigota. É a mastigota. Ah, tá. Entendeu? Ela fica Então no são só sangue. 3 nomes difíceis, não é 4. É isso. Isso. Então A eu tinha aprendido mastigota. errado. Beleza, então vamos lá. É a mastigota e promastigota. Aí, além disso, tem a promastigota metacíclica. Tem mais um aqui, na verdade, mas vou mostrar no vídeo. Vocês vão ficar. Eu vou torcer a cabeça de vocês hoje. Vamos lá. Pera aí, vamos ver o videozinho aqui, que é legal. Ah, eu já tinha clicado. Oxi. Não, no cadê? Vamos. Estão ouvindo alguma coisa? Não, né? Não tá saindo. Não, beleza, eu vou explicando. Ó, aqui é um homem, mas vamos supor que poderia ser um cachorro, um gato, um cavalo, tá? Então ela já está aqui contaminada. Então a ludzomia longipalpis já está infectada com as formas promastigotas metacíclicas. Certo? Então ela vai passar essas formas promastigotas metacíclicas para esse hospedeiro. Aí lá vai ter as células dendríticas, vai ter os fibroblastos, vai ter os neutrófilos, vai ter os macrófagos. Todas essas células de defesa podem fagocitar essa forma promastigota metacíclica. Só que o mais popular, mais famoso é o macrófago. Então, aquela leishmania entra ali com flagelo, ó, ela vai ser fagocitada por esse monócito macrófago, né? Forma o vacúolo parasitóforo, e dentro desse vacúolo parasitóforo vai associar ali com os lisossomos. Vocês tiveram célula, né? Tem os lisossomos. Eles só se associam nesse vacúolo para aumentar o espaço ali para conseguir ocorrer o quê? Essa multiplicação por divisão binária. Então lá, ó, ela perdeu o flagelo, ela já virou forma mastigota, está se multiplicando nesse citoplasma dentro desse vacúolo parasitóforo, certo? Então ela se multiplica, certo? Até que uma hora ela vai se multiplicando, até que uma hora não tem mais espaço, rompeu o macrófago. E aí essas formas amastigotas, então elas estão livres no sangue, tá? Então elas estão livres lá na corrente sanguínea, lá, 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 lá. Aí elas podem encontrar outro macrófago, né? Cada uma delas pode encontrar um macrófago. E aí vai encontrar um macrófago que vai fazer a fagocitose dessa forma mastigota, que também vai fazer o vacúolo parasitóforo na hora que ela entra, que também vai associar com os lisossomos para ampliar esse vacúolo parasitóforo, que também vai fazer novamente as divisões binárias. Começa-se a multiplicação por divisão binária dessas formas amastigotas. E vai se multiplicando. Uma vira duas, duas vira quatro, quatro vira 8 e vai indo. Não virou 8, né? Mas era para virar. Então vai indo, elas vão se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, até que elas vão romper esse macrófago e estarão livres na corrente sanguínea novamente para parasitar outros macrófagos. Jam. Ok, isso é lá no hospedeiro vertebrado que aconteceu isso. Então daqui vamos ver o que vai acontecer lá no flebótomo, certo? Entenderam até aqui? Mais Sim. ou menos. Vixe, mano.
Se mais ou menos me quebra as pernas. Tá indo. Ai. É tão fácil, gente. Então, ó, vamos lá. Vamos supor agora que aquele hospedeiro lá, então fez todo aquele negócio das formas da mastigota, tal. A mastigota tá lá na corrente sanguínea, tá dentro do macrófago. E aí vai vir, então, o flebotomínio fêmea, sem estar com as formas pró-mastigotas, desculpa, ele não tem leishmania, esse flebótomo aqui. E aí ele vai adquirir essa forma de leishmania agora. Ele vai ingerir qual forma? Ele vai ingerir a mastigota. Ótimo, que é a mastigota que está no hospedeiro vertebrado. Então, ele vai ingerir a forma amastigota. Então, vamos lá. Então, ele vai ingerir os macrófagos ou as próprias células amastigotas, né? Então, pode vir macrófago parasitado, pode vir só as amastigotas. Então, nesse caso do vídeo, vem o macrófago já com as formas amastigotas. Essas formas amastigotas, então, chegam lá no tubo digestivo do flebotomínio e elas formam um ninho de amastigota. Que legal. Nessa região que tem o sangue, isso aí chama matriz peritrófica, que foi aquele sangue que a lutsomia ingeriu. Olha o outro nome que eu falei. Existe primeiramente a forma pró-mastigota procíclica. Né? Deixa isso aí para depois, mas só para saber que existe a pró-mastigota procíclica. Aquela matriz peritrófica, que é essa parte do sangue que foi ingerido, esse sangue, lógico, vai fazer as funções ali, vai fazer a maturação dos ovos e vai sair, vai ser eliminado. Aquelas formas pró-mastigotas, elas são capazes de fazer, então, a multiplicação por divisão binária, mesma coisa, uma vira duas, duas vira quatro e tal, isso dentro do tubo digestivo do flebotomínio. Isso aqui está acontecendo lá no tubo digestivo. Elas vão se fixar, então, lá no epitélio desse intestino através dos flagelos. Então, lá com o flagelo ele se fixa e aquele sangue lá vai embora. Né? Ele fez a maturação, vai ser liberado esse conteúdo. Algumas formas podem ser eliminadas juntos com esse sangue ali. E aí essas formas pró-mastigotas, procíclicas, elas se desprendem então daquele epitélio e vão caminhar, né, em direção à probóscide. Aí elas viram as formas, elas fazem a metaciclogênese, que elas vão ganhar essa cauda, né, elas ficam com a cauda maior e recebem o nome de pró-mastigota metacíclica. Essas formas pró-mastigotas metacíclicas vão, então, acompanhar lá na região da probóscide e vão sair, então, através da probóscide desse flebotomínio na hora de um repasto sanguíneo. Então, a hora que essa lutsomia for ingerir um sangue novamente, ela vai cuspir, vamos dizer assim, ela vai inocular essas formas pró-mastigotas metacíclicas no seu hospedeiro. Ah, meu Deus. Entenderam? Fala comigo. Eu entendi. Ah, tá bom. Mais alguém? Tá indo. Meia boca, professor. Oi, Raíssa. Meia boca. Meia boca? Mas vocês vão reassistir essa aula, vão pausando ela, tranquilo. Mais uma vez assistir da aula, a gente aprende. Tá bom, então. Eu acredito. Vai Aí é que eu assistir coloquei... umas 3. Oi, Victor. Arielton, tem que assistir no mínimo umas 3 vezes. Ah, o Arielton, beleza. Arielton, tá certo, tá certo. Aí aqui eu coloquei um gato, só para exemplificar, né, que vários hospedeiros podem ter leishmaniose. O gato aí faz parte também, tá, galera? Que às vezes a gente esquece, né, que gato tem leishmaniose também, tá bom? Não esqueçam isso aí, que gato também tem leishmaniose. Mas Então, é mais difícil o gato ter leite, né, professor? É mais difícil, bem mais difícil, tá? Mas eles têm também. Professor, posso fazer uma perguntinha? Pode, uai.
Quando a gente vai vacinar lá, tem o período da vacinação e tudo mais. Na última vacina, se a gente quiser dar a dose da leite, pode ou não existe? Deve, existe e deve. Ela deve ser aplicada a partir do 4º mês de idade, tá? Então Existe, tá? Então, você faz um exame antes, né? Você faz um exame de leishmaniose no animal antes, você faz um teste, né? Para provar que ele não tem nada, e aí vacina, tá? Então, ele tem que ser vacinado mediante um laudo negativo para leishmaniose. Beleza? Professor, é verdade que a vacina da leite não é tão boa assim? Mas aí que tá, né? Mas melhor você fazer alguma coisa de 80% do que não fazer, né? Aí entra no quesito Covid de novo. E né? mesmo com a vacina, eles podem ainda ter? Pode. Nenhuma vacina é 100%, tá, galera? Nenhuma vacina é 100%. Algumas vacinas conferem lá em 98% de imunidade, mas nenhuma é 100%. Então, sempre vai ter ali uns 2%, 5% que pode acontecer, tá? Então, por isso que além da vacina, esses animais têm que fazer todo um controle também de ectoparasitas, né? Pode ser feito usar coleira nesses animais, pode usar Puron, são medicamentos oleosos, né? Que aplica uma vez por mês. Tudo isso aí para evitar, né, a contaminação do animal. E também a higiene do ambiente, que a gente vai falar daqui a pouco também. Certo. Obrigado, professor. Imagina. Em relação à leishmaniose, eu já falei para vocês agorinha, né? A maioria dos animais são assintomáticos. E isso aqui era muito triste lá em 2003, galera. Antigamente, matava tudo. Tudo. Era eutanásia, era horrível. E chegava animal assim, sem nada positivo para leishmaniose. E a recomendação era a eutanásia, tá? O tratamento nessa época era proibido de dar BO com o conselho veterinário, tá? Nessa época, isso lá era uma época negra, era uma época triste do negócio. Só que é lógico, né? Que a gente dava um jeitinho embaixo dos panos, fazia alguns tratamentos, só que era proibido, tá? Hoje tudo mudou, hoje é permitido o tratamento, existe um medicamento veterinário para isso, tá? Então hoje é outra realidade, não é mais obrigado a eutanásia, tá? A eutanásia ela pode ser feita em algumas situações, como saúde pública, né? Então, se por exemplo, se o CCZ for notificado de uma residência que tem um animal com leishmaniose, esse animal não está sendo cuidado e a tutora falar que não vai tratar, eles podem recolher esse animal, né? Ele tem lá, dá uma multa, óbvio, né, para a pessoa se ela não quiser recolher. E aí, no final das contas, óbvio que a pessoa acaba deixando o CCZ recolher o animal, tá? Então, hoje em dia não é mais obrigado a questão da eutanásia, tá? Só que é obrigado a pessoa a fazer alguma coisa. Ela não pode só, eu já tenho leishmaniose, eu vou deixar ele lá e que legal. Não, não pode. Ela tem que fazer alguma coisa, tá? Ou ela vai atrás de um tratamento, ou ela já faz eutanásia do animal. Alguma coisa ela tem que fazer, certo? Beleza? Em relação a veterinário nisso, eu sou obrigado a notificar? Não, você não é obrigado a notificar nada. Aí entra aquele velho quesito, né, Carla, quando a gente falou de silvestres, né? Mas aqui você não é obrigado a notificar. Aí vai da sua conduta. Se você quiser ligar lá no CCZ, ó, lá a dona fulana tá com um cachorro com leishmaniose e não quer fazer nada. Cada um é cada um, eu não ligo. Mas Fiquei muito revoltos desse dia. Você ficou, né? Por isso que eu lembro de você. Certo? Mas aí aqui é quase a mesma coisa, né? Então você não é obrigado a notificar, tá? Se você quiser, beleza, tá? Ok? Mas isso aí vocês vão decidir lá no futuro o que vocês vão fazer, tá? Voltando aqui então, que eu meio que já fui longe demais. Então, assim,
Os animais são assintomáticos, a maioria dos casos. Eu falei no caso lá que os animais chegam bonitinhos, não tem nada, mas na verdade tem leishmaniose, tá? Então, a maioria é assintomático. Ou sintomas gerais, que são os sintomas mais comuns. É esse animal desenvolver febre alta, então ele tem uma febre, e às vezes ela é intermitente. O que que é isso? Ela vai e volta. Então tem hora lá que ele tá febril, tem hora que não. Tem hora que tá febril, tem hora que não. Esse animal tem perda de peso, que geralmente é o mais comum de observar. Esse animal, como é a forma visceral, ele tem uma hepatoesplenomegalia, então ele aumenta o fígado e aumenta o baço, tá? Então aqui vai aumentar o fígado e aumenta o baço, então o nome disso chama hepatoesplenomegalia. Ele pode ter uma pancitopenia, que é a diminuição de todas as células. Ele vai ter anemia, ele vai ter imunidade baixa, ele pode ter trombocitopenia, que eu tô falando muito difícil hoje. Vai ter as plaquetas baixas, tá? Então ele vai ter a queda de plaqueta, tudo isso aí pode acontecer nesse animal com leishmaniose. Beleza? Então assim, é triste o negócio, tá? Ele pode ficar um grau aí de ter muitas coisas. Ele pode ter uma anemia, ele pode ter imunidade baixa. Eu costumo falar para os alunos que leishmaniose é aquela doença que vai do nada a tudo. Então, por exemplo, às vezes o animal não tem nada, é leishmaniose. Às vezes ele tá com um monte de coisa lá, umas coisas esquisitas e tal, é leishmaniose, tá? Então, sempre pesquisar leishmaniose, tá? É muito importante, ainda mais na nossa região aqui, no Mato Grosso do Sul, em geral, né? Mas em Dourados, Campo Grande, tem bastante caso, tá? Então, linfadenopatia, que é o aumento dos linfonodos, diarreia, esse animal pode ter diarreia, pode ter dor abdominal, pode ter icterícia. Quem sabe me falar o que é uma icterícia? Estou com uma foto linda de uma icterícia para mandar para vocês. Só que não é leishmaniose, é outra coisa. Mas icterícia, o que é icterícia? Meu Deus, Carla, o que é icterícia? Oi, vocês estão me ouvindo? É o quê, professor? Fala de novo. Sim. Ah, tava bebendo já, né, bandido? Olha Não aí, nego, não. olha como você pega as coisas. Icterícia, o que é icterícia? Por que você pergunta pra mim? Ah, porque você já tá quase formando. Ai, professor, tenho medo de responder. Gente, né, que fica amarelinho. Oi? Pode falar, Giovana. Bebê de humano, quando nasce, tem icterícia, que tem que ficar naquela luz lá, fica amarelo com olhinho Com pintinhas. amarelo. Aqui é o amarelão, tá, galera? Então é o amarelão, só que aqui vocês vão falar icterícia, tá? É a mucosa ictérica. Então essa mucosa desse animal fica amarela. Vou mandar uma foto linda para vocês daqui a pouco. Esse animal tem tosse seca, ele pode ter tosse seca, pode ter edema, pode ter derrame cavitário, então ele pode ter até aquela ascite, sabe? Aquele aumento de volume líquido no abdômen. Esse animal pode ter insuficiência renal, e isso é bem comum do animal parar o rim dele em função de uma leishmania, e ele ainda pode ter insuficiência cardíaca. Esses são só alguns sintomas, tá? Ao longo do curso, vocês vão ver aí que leishmania, igual eu já falei, do nada a tudo pode ser leishmaniose, tá? Então, aqui em seres humanos, a forma visceral, então aquela que tem aumento de volume abdominal. Eu não tenho, tá? Eu tenho barriga de cachaça. Ok, certo. Nos cães, então, eles ficam caquéticos, podem ter aumento de volume abdominal, aquele caso ali, coitado, né? Mas aqui eu coloquei os principais sinais clínicos em cães. Então vai ser a caquexia, que é o emagrecimento, vai ter síndromes dermatológicas, que vai ser então a alopecia, que é a queda dos pelos, crostas na pele, seborreia, que é a descamação da pele,
hiperqueratose, que é naquelas regiões do focinho e dos coxins, ficam quebradiços, ficam rachados. Isso chama hiperqueratose. Síndromes oftálmicas, então esse animal pode ter uveíte, que é um olho azul, ele fica com o olho azulado. Não é bonito, não, tá? Olho azul já acha que, nossa, o cachorro fica com o olho azul. Não, ele fica com o olho opaco, como se fosse uma névoa assim no olho. E não é catarata, também tem diferença. A catarata vai parecer uma pérola e a uveíte ela fica uma névoa azul assim no olho. Ele pode desenvolver uma conjuntivite. Nossa, não saiu a conjuntivite. Uma conjuntivite, que é um processo inflamatório na conjuntiva. Ele pode ter linfadenomegalia, que é o aumento dos linfonodos. Ele pode ter esplenohepatomegalia, então, como já falamos, né? Ele pode ter tanto aumento do baço como do fígado, tá? O nome disso, como é que é quando tem o baço e o fígado aumentado? Vitor, você tá tentando falar alguma coisa? Não tá saindo. Não é esplenomegalia, uns dois, eu acho? Isso é o baço só. Quando é o fígado junto? Esplemagoa. Que fácil. Hepatoesplenomegalia. Nossa, que nome difícil. É fácil. Eu vou mandar mais um nome, então. Vocês gostam de nome? Eu vou mandar mais um nome legal. Anota aí. Outro sintoma clínico é o aumento exagerado das unhas. O nome disso chama onicogrifose. 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 Certo? Então, aumento exagerado das unhas chama onicogrifose. Aumento do fígado e do baço, hepatoesplenomegalia. Nome do flebótomo, lutzomia longipalpis. Nome da leishmania causadora da leishmaniose visceral, Leishmania infantum. Formas da leishmania, amashigota, promashigota. Forma infectante da leishmania, promashigota metacíclica. Tá bom? Nome de Jesus tem poder. Ai, meu Deus. Vocês querem fazer veterinária? Vocês não quiseram fazer o curso mais fácil? Vocês quiserem fazer veterinária? Tá aí. Ai, ai, mas é fácil, galera. Legal. Métodos de demonstração do parasita. Como que a gente vai fazer o diagnóstico dessa leishmania? A gente pode fazer exame parasitológico, que é aquele que a gente pode fazer uma punção de linfonodo, a gente pode, que já tá falando aqui, né? O direto, que daí aqui pode pegar a própria lesão, que é o tal do imprint, que a gente já falou em outra ocasião, né? Então, o imprint, ele é aquele que você encosta na lesão e faz um exame, tá? Esse exame também parasitológico pode ser coletado medula óssea, que daí pode ser coletado através da punção do baço, que ninguém faz, tá? Esse punção do baço ninguém faz, porque o baço é muito vascularizado, então precisa, né, coletar ali, ninguém faz isso aí, galera. O que é realizado é a punção do linfonodo, né? Aí vocês vão ter aí anatomia, eu acho, dos órgãos linfóides. Os linfonodos são os nossos gânglios, quando ficam aumentados, né? Igual numa gripe, aumenta o gânglio aqui, que vocês chamam de íngua, mas não é íngua, é linfonodo, tá? Então, os cães, os gatos, animais em geral, todos os animais têm linfonodos, certo? Então, a gente pode fazer uma punção desse linfonodo para ver a forma, qual forma que a gente vê quando a gente coletou do cachorro. Microscópica? Não, sim, a gente vai olhar no microscópio, mas qual forma que eu vou encontrar? A promashigota? Não, é a outra. A mashigota. A mashigota. A promashigota tá lá no bichinho voador lá. Essa aqui vocês coletaram do animal, né? Então, no animal vai ser a forma amashigota, tá? Tá bom, vamos lá.
Outro exame que pode ser feito é o histopatológico. Então, a gente às vezes pode coletar um pedaço ali daquela lesão, né? Faz uma sedação, coleta um pedacinho e manda para biópsia. Mas, ser sincero com vocês, o que a gente mais utiliza é essa punção mesmo e os testes sorológicos que a gente pode ser feito também, que é justamente esses últimos aqui. A gente pode também fazer a PCR, que é um exame molecular para pesquisa, então, do DNA do parasita, tá? O melhor exame, óbvio, que é o PCR, só que ele é mais caro, né? Ele manda para fora esse exame e ele procura o DNA do parasita naquele sangue do animal. Esse é o teste mais comum, que é o tal do DPP. É um teste rápido para detecção de leishmania, tá? Então, a gente coloca aqui a amostra mais a solução tampão, depois de alguns minutos, aplica de novo o tampão e aí vai sair aqui. Quando tiver 2 risquinhos, e você está positivo, tá? Então, quando tem a marcação de 2 risquinhos, o animal está positivo. Certo? Existem outros exames rápidos também, tá, galera? Esse aqui é o exame que é realizado pelo CCZ. O CCZ usa esse teste aqui, tá? Também. Profilaxia. Pode falar. O teste parece bastante com o teste de sinomose, né? São parecidos, né? São testes rápidos, né? Só que o daí nome eu acho desse... Pode falar. A vez que eu fiz da sinomose, ele era menor. Ele é menor. Esse aqui é maiorzinho, uma plaquetinha assim. Mas é o mesmo princípio, a mesma coisa. O nome desses testes são imunocromatográficos. Ótimo. Como profilaxia, né, para evitar que tudo isso aconteça, então é evitar o desmatamento, que vai reduzir áreas endêmicas, né, porque é óbvio, se o flebótomo tá lá na natureza, você desmatou, ele vai vir procurar, né, alimentação aqui. Eliminar os insetos vetores. Olhando assim, galera, quem que é o vilão dessa história da doença? Quero só ver que vocês vão responder. O próprio ser humano desmatando Também, a floresta. muito bom. Você teve uma visão legal, o próprio ser humano. Mas quem que é o vilão em si? É o cão? É o flebótomo. Flebótomo, parabéns. Então, o controle, galera, as medidas de eliminação, igual na época que eliminava os cachorros, absurdo isso. É igual a questão da Igreja Católica, né? Que antigamente queimava as pessoas lá e tal. Hoje é a mesma história. Antigamente se matava cachorro com leishmania. Absurdo, né? Então não era necessário. Só que era o que era feito na época, né? Então não tem como, né? Crucificar as pessoas que faziam eutanásia na época, né? Mas o vilão é o vetor, tá? O vilão aqui é o vetor. Então, aqui a medida tem que partir do vetor, tá? Então, tem que eliminar esse vetor. Então, o ideal é fazer telagem nas casas, mosquiteiros, repelentes, tudo isso aqui, né? Fazer aquela casa redoma de vidro, né? Seria a melhor casa para se morar, tá? Tratar os doentes, porque à medida que você trata, você diminui a parasitemia. Então, o animal tratado, ele vai diminuir o número de parasitas na pele. Aí o flebotomínio vai conseguir sugar o sangue, vai conseguir pegar a forma mastigota desse cão? Se ele já diminuiu, não tem quase mais forma mastigota na pele. Como que é, professor? Se o flebótomo fazer o quê? Eu falei assim, que o tratamento, ele diminui a parasitemia, ele diminui o número de parasitas na pele, tá? E aí, tratando, você vai conseguir isso. Aí eu perguntei, será que o flebótomo vai conseguir pegar essa mastigota da pele, sendo que reduziu? Eu acredito que sim ainda. Pode pegar, porque mas é menor. reduziu, e não eliminou. Hã? Reduziu e não eliminou. Reduziu, sim, mas reduz bastante. Então, reduz também o risco, vai reduzir. Não vai ser tão fácil dele pegar essa forma mastigota no animal que está lotado, entendeu? Mas pode pegar, sim, óbvio que pode.
E aí a gente tem que fazer, então, com medida profilática, o diagnóstico e tratamento dos animais domésticos. Então, já falamos sobre isso, né? Que é importante o diagnóstico. E aí, galera, aqui tem esse exemplo clássico aqui. A gente falou, então, que o flebotomínio, ele gosta da matéria orgânica. Aqui a gente tem uma situação que é o que ele mais gosta. Ele ama galinheiro, tá? A lutisomia adora um galinheiro. Por quê? Porque ela vai ter a matéria orgânica das fezes das galinhas e ela vai ter o sangue das galinhas. Elas também sugam o sangue das galinhas. Olha que legal. Então, em residências que tem galinheiro aqui na área urbana, eles são notificados pelo CCZ, então eles ganham multa também, sabiam? Então não pode ter galinheiro dentro da cidade, na área urbana, tá? Da mesma forma, árvores frutíferas, né? Então, por exemplo, se numa região, numa casa lá tem manga, que é o principal. Manga e a pessoa não faz a limpeza do quintal. Aquela manga fica lá e ela vira fonte de matéria orgânica. É lá que essa lutisomia vai fazer a oviposição. Então, é comum na anamnese, na consulta de um animal com leishmaniose, a gente perguntar de árvores frutíferas. E bingo, a maioria tem pé de manga, tá? Então, tem bastante relação isso aí, tá? Em regiões também com galinheiro. Certo? Beleza? Entenderam? Né? Vamos lá, vamos pro caso clínico aqui pra gente finalizar, que hoje eu fui longe, ó, vocês estavam, é a última, né? A saideira hoje. Ok, galera, então isso aqui é um caso meu de ontem, ó, que legal. É uma cachorra que eu atendi ontem, tem o nome dela aqui, ó, aí eu marquei, não era para sair o nome, mas tudo bem. Tá aí o nome do animal, da idade do animal, tem 2 anos só. E esse animal, galera, vamos lá. Aqui a gente vê se ele tem anemia, por esses 3 fatores aqui, ó. Hemácia, hemoglobina e hematócrito. Na hemácia, deu 4,4. O valor mínimo é 5,5. Tá ok isso aqui? Tá baixo? Tá baixo? Então vamos lá. Hemácia tá baixo. Hemoglobina de 12 deu 7,6. Tá baixo também. Tá baixo também. Baixo também. O VG de 37 deu 27. Tá baixo também. Então, quando os 3 estão baixos, eu tenho uma anemia. Anemia, tá? Então, esse animal apresentou uma anemia. Beleza. Observem, aí para vocês aparece o valor do lado da proteína aqui, ó. Porque para mim não. Aparece aí? Aqui, mais ou menos? Não, né? Não, É porque... Tá, eu vou diminuir aqui então. Ó, então vai lá. Proteína deu 11,3 e o valor máximo é 8. Tá ok isso aqui? Tá alto. Alto. Vamos lá. Mas o que é uma proteína plasmática? São as proteínas do sangue. A gente vai ter 2 proteínas. A globulina e a albumina. A albumina está relacionada com alimento mesmo. A albumina, do ovo lá e tal, né? Só que não é do ovo sempre. Ela também vai estar relacionada com alimento e tal. A globulina, ela aumenta em processos infecciosos. Geralmente, 90% dos casos, leishmaniose, tá? Então, eu atendi esse animal ontem. Ele chegou com secreção na vulva, tá? Então, aqui escorreu leite condensado, ó, hoje. Finalizar a aula, ó, um brigadeirinho. Então, aqui ela estava com a secreção, leite condensado saindo da vulva. Fizemos o ultrassom, esse animal está prenhe, só que está abortando. Os filhotes dela estão morrendo lá dentro, tá? Então, ela está tendo um aborto e ela está nesse estado geral aqui, né? Então, ela está caquética, dá para ver aqui, ó, a parte óssea desse animal, as costelas.
E o hemograma é isso aqui. Anemia, suspeita de leishmaniose. E aí a gente fez o quê? Fizemos uma citologia hoje. Fizemos a punção de linfonodos. Isso aqui é a lâmina dela de hoje à tarde. Coisa recente, ó. Fresquinho. Observem que aqui eu tenho um monte de pontinho roxo, pequenininho. Onde está a seta aqui, ó. Tem umas coisas grandes, né? E tem umas coisas pequenininhas em volta, tá vendo? Sim. Tá vendo? Viu? Dá pra ver, professor. Dá pra ver, né? Aqui também, ó. Tá vendo? O que é isso aqui? É o vírus da leishmaniose? Eu vou matar você. Olha, se eu tivesse no presencial, a dessa hora eu tava surtando. Vírus? O que eu falei que é? Protozoário. Protozoário, né? O protozoário, tá? Protozoário. Acontece, gente, acontece. Normal. Era só para animar a turma, professor. Todo mundo tá É, muito... pra animar, né? Pra animar. Minha última aula, vocês me fazem uma dessas. Ai, meu Deus. Eu fico desesperado, meu Deus. Tá, vamos lá, então. É o protozoário da leishmania, mas qual forma? A machigota. Aê, amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu já tava assim, meu Deus, eu vou desligar o computador, vou sair correndo. Ai, é professor. Tô brincando, velho. Tô brincando. Eu sei, gente, é à noite, né? Vocês estão cansados, né? Trabalhar o dia inteiro, né? Tenso. Então, viu lá, né? Então, isso aqui, galera, são as formas amastigotas de leishmania. Então, o meu pacientezinho tem leishmania, tá? E eu vou ter que operar ela, olha que legal. Então, assim, o risco, galera, é muito grande esse animal, tá? Ele tá anêmico, né? Então, a gente precisa aí cuidar disso antes também. Só que, se não operar, ela já tá tendo morte fetal dentro dela. Então, isso aí vai virar uma infecção e aí só vai piorar a situação dela. Conversando com o tutor, tudo isso que eu tô falando para vocês, eu falei com o tutor, e ele optou por fazer a cirurgia. Ele quer tentar, né? E ele tá ciente dos riscos, né? Então é um forte candidato aí, infelizmente, às vezes não resistir ao procedimento cirúrgico. Então a coitada não tem opção? Ou ela morre ou ela morre? É bem isso, né? A gente vai fazer a cirurgia para tentar salvar, né? Que depois da cirurgia, daí ela pode fazer um tratamento de leishmaniose, né? Mas volta lá no hemograma, ela tá com plaqueta baixa, professor? A plaqueta dela tá normal, você acredita? Não tá aqui a plaqueta. Então tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. O ruim é quando a plaqueta tá baixa, porque daí você faz cirurgia e perde sangue. Aí é uma das coisas ruins, né? Tá certo. O pior tá? Tem como piorar, professor. Fica tranquilo. Poderia ser pior, com certeza. Poderia ser pior. Galerinha do mal, tudo bem? Entenderam hoje, crianças? Oh, meu Deus do céu, hein, vocês? Ai, ai. Se eu fosse você, eu fazia uma revisão de novo. Ah, tá bom. Agora vocês vão ver a aula gravada. Agora ficou gravado. Podem assistir várias vezes. Fala. Posta a aula pra gente hoje. Ah, tá. O slide, você quer? Beleza. Não, essa gravação. A gente tá com tempo. Ah, não. Eu passo sim, cara. Daqui a pouco eu já disponibilizo para vocês. Maravilha. Beleza? Certo? Beleza? Ah, tá bom, né? Agora eu vou aqui tomar minha cerveja. Professor. Depois de ouvir tanto a machigota. Deixa eu tirar uma dúvida. Aquele teste que o CCZ faz, ele é muito caro, porque o CCZ faz direto, né? E falam que quando é negativo, é negativo. Se der positivo, não é bom você confiar e fazer aquele que vai para fora? Exato. Todo teste rápido, igual as meninas aí, vão saber melhor que eu, né? Porque aqui, deixa eu tirar uma foto aqui só, da nossa aula. Pronto. O que acontece? Todo teste rápido, ele tem falhas. Por isso, então, por exemplo, um teste de gravidez pode dar errado.
Então, por isso que vocês fazem um teste de sangue, não tem isso? Fez o teste lá da farmácia, deu positivo, mas eu vou fazer o exame de sangue para ver se é certeza. Não tem essa história? Nunca tiveram uma amiga que ficou grávida? Enfim, ok. Não. Então, tá bom. Tá bom, então, aí, né? Nunca passaram um apertinho aí, duvido. Tô brincando. Não, professor, imagina. Ah, tá bom. Tá bom, então. Ok. O que acontece? Esses testes, eles podem dar falso positivo e falso negativo. O melhor exame é o parasitológico, porque você achou o parasita. Aquele parasita que eu mostrei para vocês agorinha não pode ser outra coisa. É a leishmania, não tem outro parasita daquele jeito, certo? Então, o melhor exame, o exame mais confiável é o parasitológico, tá? Só que às vezes a gente não consegue detectar pelo parasitológico, daí a gente precisa fazer outros exames. Esse que vai para fora, essa história de ir para fora, ele faz um ELISA, que é um ELISA mais, como que eu vou dizer assim, mais sensível do que esse teste rápido, entendeu? Então, às vezes, quando fica na dúvida, para confirmar, faz um ELISA, um exame RIF que fala, ELISA ou RIF, tá? Que são outros exames para leishmaniose, certo? Mas todos esses sorológicos, imunocromatografia, todos eles podem dar falso positivo, falso negativo. O melhor exame é o parasitológico. Certo? Obrigado, professor. Imagina. Quem que me respondeu a hora que eu perguntei que era um vírus? Só pra eu zoar. Foi o Victor, né? Ou não? Não fui eu, não. Quem que foi? Agora ninguém foi. Fui eu que falei do vírus. Ah, foi a Amanda? Foi. Não, tranquila, Amanda. Vai ficar na história. Vai ficar na história, né, professor? Senão não é eu, né? Ficar na história, gata. Então faz parte. Ai, ai. Galera, então chegamos à nossa última aula. Semana que vem é prova, tá? Infelizmente, nossa aula foi online, né? Gostaria muito de conhecer vocês ao vivo para eu poder puxar a orelha, jogar giz, jogar régua na cara de vocês, mas não foi possível. Eu tava lascado se fosse. Hoje ia ter agressão, hoje ia rolar uma agressão. Acho que o professor ia te intoxicar com pó de giz, batendo no apagador na sua cara. Mais ou menos isso. Certeza. Capaz, eu sou bonzinho, não brigo, não. Não brigo, não. Galera, então... Oi? As aulas presencial não vai voltar mais, não? Pois é, filho. Estamos aí na reza, né? Se Deus quiser, volta, né? Se Deus quiser, torcer para voltar, né? Que eu preciso conhecer vocês, né? Daqui a pouco vocês estão formando, eu nem conheço vocês. Tenso. Que não vai formar sem aula Só prática? nos estágios. Né? Vai para os estágios, verdade, galera. Ó, vai ter férias agora, para quem não sei se consegue férias, né? Não sei como que é, mas vai abrir estágio, tá? Quem quiser lá participar. Tem algumas colegas aí que já fazem, tá? Conheço agora a Raíssa, conheço a Vanessa, conheço as meninas aí. A Annelise. Certo, galera? Então já pode ser feito estágio desde o primeiro semestre, tá? Então, tá aberto lá as portas do hospital para vocês. E é isso, galera. Obrigado por mais um semestre. Alguns alunos eu conheci esse ano, né? Gente, aproveita essa oportunidade, viu, de estágio, porque na minha época não era assim, não. Depois era lá pelo quinto semestre, né? Quarto, quinto, sei lá. Ô, professor, não sei se você vai lembrar de mim, mas eu te vi lá no hospital, lá, veterinário, quando eu levei uma gata com o pescoço rasgado, assim, da aldeia. E não era fácil. Faz tempo isso? Em novembro. Vixe, às vezes eu lembro. Se eu te vendo, eu vou tentar lembrar. Eu tento. Ai. Que a memória agora... que ela furou o pescoço. Nossa. E ela teve cria, ela tava prenha. Acabei adotando. Que legal, que massa. Que bom, né, que você adotou. Ficou bem? Ficou. É a pergunta que eu mais tenho medo. Fiquei com ela e mais uma filhotinha. Aí eu doei 2, um macho e uma fêmea.
Ai, que legal. Que massa. Que bom, que bom. Isso aí. Tem que adotar mesmo a criançada. Galera, então, obrigado por mais um semestre, tá? Espero que o próximo, não sei se estaremos, serei eu, se eu ainda vou ser professor de vocês, não sei. Mas beleza aí, até a próxima. Não sei quais matérias vocês terão semestre que vem, mas às vezes alguma ou uma outra eu apareço por lá. Certo? Não desistam da faculdade, tá, galera? Não sumam, por favor. Fiquem com a gente. Gente. Esse ano e o ano passado, quase que eu tranquei, hein? Pois é, né? Tenso. Acontece, né, gente? Tem cada um vai ter uma situação, né? Porque, professor, tá muito foda essa situação. Tipo, não tem como a gente continuar tendo aula assim. Tem que ter uma aula prática, igual a sua aula agora. A gente podia ter feito essa leitura de lâmina na sua aula, entendeu? Poderia. Vasculhar lá, né? Vocês encontram. Sim, poderia. Com certeza. Se depender, até vocês fariam a punção, né? Poderia combinar, às vezes o animal ficava lá. E com sem certeza. contar que a aula presencial é... Pode falar. Sem contar que a gente continua pagando o curso como se fosse presencial. Isso aí tem. Não tem nem um descontinho de choro de cliente. Nem descontinho. Mas eu creio que semestre que vem vocês terão mais práticas. Acho que as práticas sim, vai ter que ter, né, galera? Certeza, tem que ter. Eu espero. Porque como é que vai fazer com as matérias do ano passado? As matérias que precisavam de aula prática. Ninguém nunca deu um parecer sobre isso. Né? Daí vocês têm que cobrar, né? A coordenação, daí não sei. Tá? Vocês têm que mandar os e-mails. Tá bom. Vamos ter que Certo, encher a galera? coordenadora de e-mail.